Ora, vivam, um conferencista, um jovem conferencista, na primeira parte desta reunião, TEDx, disse que com a sua idade não estava para fazer um reset. Eu, muito menos jovem, também não vou fazer um reset. Eu não quero fazer um reset. Quer dizer, faria um reset de várias coisas na minha vida, pontuais, mas não faria um reset da profissão de médico. Por muito que carregue a cruz de muitos doentes que perdi. E que em muitas noites me questiono se não poderia ter ido por outros caminhos, por outras estratégias terapêuticas. Mas não, eu não faria o reset desta profissão tão gratificante. Ora bem, reset. Escolhi, portanto, este título. Vou falar sobre o reset do corpo humano e escolhi este título que vão compreender um bocadinho adiante, além de ser interessante dizê-lo, a reversibilidade do irreversível na medicina. Portanto, renascer, recomeçar, refazer, tantas coisas que poderíamos fazer na área da medicina, mas é bom começar pelas doenças. Sabem bem as genéticas, as monogenéticas, a engenharia genética há de consertar isso, mas a maior parte das doenças são poligénicas. Dou como exemplo o lúpus, pelo menos 100 genes, ou seja, a combinação de 100 genes é quase como uma chave. Esta chave parece que abre a minha porta de casa, mas não, é quase igual, mas não abre. Portanto, temos muito a avançar nessa área. As traumáticas conhecem bem, as degenerativas de gasto, o gasto das articulações, as metabólicas do osso, da glicémia, etc. As infecciosas. Havia alguém que dizia everything is infectious until proven the contrary. Mas a verdade é que nós, os micróbios, é uma história extraordinária. E felizmente não é nós ou vós, micróbios, senão já tínhamos morrido há muito tempo. As inflamatórias puras, reparem que a infecção provoca também inflamação, mas é o micróbio que a causa, o sistema imune, ao defender-se do micróbio. As inflamatórias puras é algo que se passa aí sem a contribuição de um agente externo. E os tumores neoplásicos. Então aí alguns exemplos. Inflamação é a guerra. Dano é as consequências da guerra. É a destruição. É a cicatriz. Portanto, em princípio, nós não acreditamos que esta cicatriz possa vir para trás. E o que vamos aprendendo é que o dano, a cicatriz, pode reverter a reversibilidade do irreversível em medicina. Por exemplo, uma inflamação do rim, nefrite, pode levar a uma insuficiência renal crónica e acabar em diálise. Uma inflamação do olho, o veíte, pode levar à perda definitiva da visão. Uma inflamação no cérebro, por aí fora. António Coutinho, um dos mais distintos imunologistas, e felizmente ainda é vivo e de boa saúde, dizia que os dois órgãos mais importantes do corpo humano são o cérebro e os linfócitos, o sistema imune. Se pusermos todas as células, os glóbulos brancos e o cérebro do outro lado, desequilibram-se. Portanto, o sistema imunológico é transversal a todo o organismo, é importante na cura das feridas, mas é importante também na definição da sua identidade. É curioso, um escritor, o Afonso Cruz, num livro interessante que se chamava Jesus Cristo também bebia cerveja, ou qualquer coisa do género, numa discussão filosófica no meio do Alentejo sobre mas quem sou eu? E havia alguém que dizia que era isto, dizia que era outra coisa, mas alguém dizia assim, o eu é o meu sistema imune. Bom, eu caí de paixão por este livro e por este autor, sem dúvida. A imunologia clínica não é uma especialidade em Portugal, mas é em alguns países, e dedica-se ao atingimento de várias doenças que vão desde as imunodeficiências, infecções, risco de morrer por infecção, até às doenças autoimunes, de que o lúpus é o maior exemplo, e as doenças autoinflamatórias. Ok, mas eu quis começar pelo reset que todos nós gostaríamos de fazer. Reset na idade. E, portanto, o envelhecimento. Matusalém terá vivido 900 e tal anos, mas muitos outros personagens bíblicos viveram esses anos. E nós sabemos que, hoje em dia, que o envelhecimento, porque é que se passou de 900 e tal para 80, a nossa esperança de vida média? Bom, pode começar porque eles mediram os anos de maneira diferente que nós medimos agora, mas seja como for.
Nós sabemos hoje em dia que o envelhecimento se deve a uma coisa, a este encurtamento dos telómeros. Os telómeros são estas extremidades finais dos cromossomas, onde são os nossos genes que produzem as proteínas, e o encurtamento deste telómero está demonstrado que se correlaciona com o envelhecimento. Portanto, temos aqui uma pista para atuar. E um dos grandes investigadores nesta área é um açoriano, Ronaldo Pinho, que já tem estado em Portugal e que demonstrou, de facto, que é possível atuar nesta área. Ele e outros, David Sinclair e outros, fizeram já experiências em ratinhos com demência, que é uma consequência do envelhecimento, e atuando nas enzimas que reparam as lesões que nós sofremos diariamente no nosso DNA, 10.000 a 100.000 lesões diárias. E temos um conjunto de enzimas que ajuda a reparar essas lesões. E eles descobriram uma dessas enzimas, pelo menos, e conseguiram já fazer isso, reverter a demência em ratos. Portanto, há aqui um caminho importante. Bom, e o estranho caso do Benjamin Button, todos conhecemos. O que não, alguns saberão, outros não, é que nós temos uma doença por mutações genéticas que podem provocar esta doença que se chama progéria. E que estas crianças envelhecem e têm uma esperança de vida de 15 anos. E morrem de problemas cardíacos, é extraordinário. Portanto, é também destas doenças que nós temos a obrigação de tirar ensinamentos para poder atuar no futuro. E bom, eu não sabia. Há uma medusa que é imortal. À medida que está envelhecendo, ela tem mecanismos de reparação do seu DNA e toca a viver outra vez de novo. Portanto, é também fonte de investigação. A natureza tem os meios e nós temos que os estudar como deve ser. Bom, eu não vou falar do Santo Graal, que tanto me apaixona procurar, e da pedra filosofal dos alquimistas, que também adoro, mas a investigação nesta área continua. Mas o reset que nós vamos fazendo são os transplantes. Esses fazemos na realidade. E fazemos desde há muito. Estes santos, o São Cosme e o São Damião, transplantaram, isto é nos anos 300 depois de Cristo, esta imagem é do século XVI, transplantaram uma perna de um etíope negro, recém-falecido, num branco, por acaso dizia que era sacristão, e que mostra, curiosamente, como as raças se podem entender muito bem. O transplante que nós conhecem bem é o transplante da medula óssea, um transplante autólogo, ou seja, da própria medula, e o transplante de medula de outras pessoas. Claro que nós sabemos que temos que usar imunossupressores para que o nosso sistema imune não rejeite qualquer órgão que seja posto, que nos seja transplantado, nomeadamente a medula óssea também. E tem sido utilizado muito em leucemias, linfomas, doenças genéticas, mas também doenças autoimunes, como o lúpus, menos provavelmente do que se devia, a esclerose múltipla, a esclerodermia. Quando falamos de transplantes, temos que falar nesta história do HLA. Nome feio, mas a verdade é esta. Eu tenho olhos azuis porque venho do meu pai ou venho da minha mãe e tenho este feitio que foi de... Nós temos um HLA, todos nós. Estão aqui 4 dos principais componentes, o A, B, C, portanto o sistema major de histocompatibilidade, e como veem, P de pai, M de mãe, herdamos cada um de nós, do nosso pai e do nosso mãe. Portanto, os filhos que temos não são exatamente iguais. Não são exatamente iguais. Isto teria facilitado os transplantes para não haver rejeição. Mas, se nós fôssemos todos iguais, já tínhamos morrido, a espécie humana tinha morrido, desaparecido há muito tempo. Felizmente, alguém resistirá. Haverá sempre que alguém que resista. Esta adaptação ao meio ambiente é extraordinária. Por exemplo, não sabem que o vírus da imunociência humana, da SIDA, há 1% de europeus que não são infectáveis sequer. Infectáveis. Porque o vírus precisa de 2 fechaduras para entrar e essas pessoas só têm uma fechadura. Porquê é que só têm uma fechadura? Porque se adaptaram, tentaram fugir, defender-se, ser resistente à infecção malária, que ainda nos atrapalha bem a vida. E como consequência, tiveram esta sobrevivência ao HIV. Mas que não podem deixar de fazer a prevenção que devem, porque podem se safar da SIDA, mas não se safam das hepatites e das outras doenças sexualmente transmissíveis. A Clarice
A Clarice tinha uma esclerodermia. É uma doença que atinge a pele, fica muito dura, a parte vascular, pode chegar a perder dedos por feridas e amputação, e atinge órgãos internos como o esófago, que praticamente fica uma mangueira e que fica, a comida não passa para baixo. O esófago precisa de espasmos para empurrar a comida para baixo. E aos 19 anos ela teve que ser alimentada com um furo no estômago. Aos 19 anos. Imaginem a vida que ela tinha. Depois de tentarmos tudo, nós propusemos, foi o primeiro transplante feito em doenças autoimunes em Portugal, propusemos que fizesse um transplante autólogo, ou seja, tirámos-lhe as células-mãe, de onde nascem todas as outras células, fizemos depois, e guardámos-la, fizemos depois quimioterapia para matar todas as outras células, e depois tornámos a infundi-la. Dá muito menos efeitos laterais do que a outra, e ela respondeu extraordinariamente. Já lá vão mais uma dúzia de anos e ela, espetacular. Portanto, este foi para nós, foi aí que eu cunhei este nome da reversibilidade, do irreversível nas doenças autoimunes. Porque para nós, o que o esófago tinha era dano, estava danificado, não vinha para trás. Afinal, aquilo que temos como seguro, como informação, não é, muitas vezes. Nós temos a obrigação de questionar, sempre. Será que é mesmo dano? Bom, deixem-me só dizer, para descansar pessoas que têm doenças autoimunes. As esclerodermias não são todas assim. Assim como a beleza vai de mais belo a mais feio, a da bondade dos os mauzões aos mais bonzões, do lúpus também temos lupinhos, lupus e lupões. Na esclerodermia não soa tão bem, mas é a mesma coisa. Ok. E vou acabar com o intestino. Esse grande órgão imunológico, tem uma série de metros, e está, como veem ali numa das imagens, todos os metros do intestino estão bordejados de linfócitos, uma camada de linfócitos, uma coisa extraordinária. Quem diria? Um órgão que até cheira mal, eventualmente. E é capaz de uma coisa destas. Temos algumas provas disso? Temos várias. Por exemplo, o VIH, quando infecta uma pessoa, o seu objetivo principal, e falo nos primeiros 6 semanas, 3 meses, é destruir esta camada de linfócitos toda do intestino. Porquê é que ele faz isso? Ao VIH interessa a inflamação. Mas reparem, a inflamação é fonte de vida. Não se esqueçam, se eu não fizer a inflamação, entra-me aqui qualquer coisa, eu não tenho. A inflamação é o resultado da luta dos meus sistemas de defesa, que começa na pele, até ao sistema imunológico mais complicado. Portanto, eu tenho que ter inflamação. Mas tudo que tem inflamação tem que ter sistemas de controle de inflamação. E é isso que falha em algumas doenças, como as doenças autoimunes e doenças inflamatórias. Portanto, como eu vos dizia, o VIH infecta e dá cabo desses linfócitos, e a nossa maior exposição com os antigénios externos não é a pele. A nossa maior exposição é através do tubo digestivo, daquilo que comemos, etc. E, portanto, está a haver sempre uma inflamação constante. O VIH, ao matar aqueles linfócitos todos, provoca uma inflamação constante, que serve os seus interesses, porque a inflamação constante cansa o sistema imune. É como se tivéssemos deixado a torneira de água aberta. Há um dia lá de acabar. Bom, nós no intestino temos 1 trilhão de micróbios, em que num centímetro quadrado de pele temos para aí 10 mil micróbios. Portanto, nós convivemos com os micróbios. Muitos deles são úteis para a produção de vitaminas, como sabem. Portanto, repito, não é nós ou vós micróbios. Bom, é interessante esta história da indução da tolerância oral. Como sabem, as doenças têm modelos animais. É pena, temos pena dos animais, mas, quer dizer, não podemos fazer isso nos humanos. E, portanto, temos uns ratinhos que, se eu der uma injeção de colagênio, eles desenvolvem, como está ali nas patinhas, tal e qual uma artrite reumatoide como no humano. Inchaço nas articulações, nas pequenas articulações das mãos. O que é curioso é que, se dermos a comer o colagênio uns tempitos antes de lhe dar a injeção, ele já não desenvolve a inflamação. Ou seja, o rato comeu a doença. E, portanto, rapidamente passamos para ensaios clínicos humanos, que custam uma pipa de dinheiro, como sabem, e na artrite reumatoide foi feito. Quem eram os doentes que eles escolheram? Foi doentes que estavam exatamente no diagnóstico mais precoce possível. E não deu nada.
Deram colagênio de galinha, colagênio de bovino, não deram colagênio humano porque a Comissão de Ética não deixou, como é óbvio. Mas, e a questão é, porquê que não respondeu? Não respondeu porque quando o diagnóstico, mesmo o mais precoce que seja, é a ponta do iceberg. A doença, está bem demonstrado, pelo menos 6 anos, em média, já começou. Os magalas americanos congelam o sanguinho todo, no soro, desde que vão à inspeção. E então, todos os anos. E então alguém se lembrou, espera, estes têm artrite reumatoide ou lúpus, vou ver anos atrás se eles já tinham anticorpos, marcadores, para fazer o diagnóstico. E já tinham. Portanto, não é de perder a esperança, ainda vamos continuar, ou continua a investigação nesse sentido. E ainda, por exemplo, o intestino é uma fonte de surpresa. Conhecem aquelas doenças inflamatórias intestinais que podem ser terríveis, com fezes, com muco, com sangue, e que atingem também crianças. E houve um reporte na literatura de um bebê, não sei exatamente quanto tempo tinha, que tinha uma doença dessas terrível e deram-lhe a comer ovos de helmintas, das bichas, que induzem a tolerância. Parece que são nossos amigos. Ao contrário de outros micróbios, aqueles não são micróbios, são um bocadinho maiores, eles parecem ser nossos amigos no sentido de induzir tolerância ao ambiente. Bom, o transplante das fezes vai continuar, está a continuar na esclerose múltipla. Nós fizemos no nosso hospital, no Santo António, no Porto, em doentes infectados com um micróbio crónico, o Clostridium, que tinham diarreias terríveis, e fizemos transplante de fezes de família e funcionou muito bom. Portanto, há muitos outros exemplos que eu poderia trazer aqui para falar do reset, mas a verdade é que nós só podemos fazer reset se tivermos um mundo. E o mundo corre o risco de poder acabar. O conceito Uma Saúde, que a minha Universidade do ICBAS adotou, é isso mesmo. A saúde humana não é independente do ambiente, não é independente da saúde dos animais. Tudo está absolutamente interligado e se o mundo cuidou de nós até agora somos nós que temos de cuidar do mundo. Muito obrigado.